Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao 15º Rádio Peão, podcast semanal da revista Você S.A. Eu sou Elisa Tosi. E eu sou Mariana Poli. Esse programa é muito especial. Ele será dedicado ao projeto mais importante da Você S.A., que elege as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil. A festa de premiação aconteceu ontem, terça-feira, dia 19, e a lista com as campeãs deste ano já está lá no nosso site www.vocesa.com.br. Neste levantamento, que completa 23 anos de existência e é feito em parceria com pesquisadores e professores da FIA, nós analisamos com lupa as práticas de RH de centenas de companhias. Neste ano, foram mais de 490 inscritas. Mas afinal, como é ser funcionário de uma das melhores empresas para trabalhar do país? O que elas oferecem de diferente das demais? E por que quem trabalha nelas é mais feliz, engajado e produtivo? Para responder a essas e outras perguntas, nós nos debruçamos por 7 meses a avaliar as práticas dessas companhias e reunimos um time de jornalistas para visitá-las. Neste ano, estivemos em 202 empresas, espalhadas por 87 cidades, nas 5 regiões do país. Fomos literalmente de norte a sul do país, mapeando as organizações com os maiores índices de felicidade no trabalho. Junta, nossa equipe percorreu 40 mil quilômetros, ouviu 4 mil trabalhadores e produziu cerca de 800 horas de conversas qualitativas sobre temas caros ao trabalhador brasileiro, como liderança, transparência, qualidade de vida, gestão estratégica e diversidade. Este episódio será um pouco diferente. Em vez de convidados externos, nós vamos trazer ao estúdio 4 repórteres que viajaram o país e viram de perto a realidade das 150 melhores empresas. Estarão aqui conosco Alexa Meirelles, que auditou todas as empresas do Norte e Nordeste do país, a Juliana Américo, que cobriu as organizações do Paraná, a Luciana Lima, veterana no processo, que esteve em companhias da capital paulista, e a Luísa Granato, que passou 15 dias visitando as corporações do Rio Grande do Sul. No primeiro bloco, elas vão trazer aos nossos ouvintes os bastidores, as curiosidades e os aprendizados deste intenso processo. E no segundo bloco, vão falar mais detalhadamente das práticas que diferenciam as melhores empresas das demais. Bom, meninas, vocês visitaram 2 dezenas de empresas cada uma numa verdadeira maratona. Como é que foi rodar o país, conhecendo empresas tão diferentes umas das outras? Você começa, Ju? Sim. Eu visitei 24 empresas no total, em 11 cidades. E eu acho que a experiência foi muito bacana, porque a gente consegue ver diferentes realidades. Você passa pela capital, empresas do interior, tanto grandes quanto pequenas, e você entende que tem demandas diferentes. Algumas precisam de home office, outras não. Às vezes a flexibilidade de horário é mais importante em alguma cidade do que outras. E você, Alexa? Eu visitei 18 empresas na região norte e nordeste do país, né? Foram 24 dias de viagem. As empresas, elas me parecem ser um pouco diferentes das empresas aqui em São Paulo. São empresas em que os funcionários trabalham há muitos anos, construíram toda uma carreira lá. Eu visitei várias empresas, por exemplo, de energia, e aí eu falei com eletricistas e leituristas que enfim, estão na empresa há 20, 30 anos. Existe muito um clima um pouco paternalista nas corporações. As pessoas repetem muito a palavra família quando se referem às empresas, ao RH, ao CEO, às lideranças. Então, existe muito essa cultura do família, da união nas empresas que eu visitei. Para mim, o sentimento foi bem parecido com o das duas. Eu ficava muito impressionada de como o Brasil é grande. Porque eu, por exemplo, visitei 17 empresas e teve um dia que eu fiquei 7 horas de estrada para chegar em uma cidade. Então, era uma única empresa que eu cheguei e as pessoas me receberam muito bem. E também mostra como é importante essa visita, porque a gente realmente vai em extremos do Brasil. Em empresas que elas não têm outro contato. As pessoas trabalharam lá a vida toda, às vezes é a única empresa da cidade. E a impressão que eu tenho é que a gente conversando com esses funcionários, às vezes é o único contato que eles tiveram com alguém de fora, uma reflexão para eles, né?
do que eles têm, quais são os benefícios, como que é a empresa e qual é o nível de satisfação deles. Das cidades que vocês visitaram, muitos de vocês foram para o interior, né? Mesmo dentro ali das regiões. Teve alguma que chamou mais a atenção de vocês por alguma peculiaridade ou pelos funcionários terem feito alguns comentários que vocês não imaginavam que eles fariam? Eu visitei uma empresa, acho que dos lugares que mais me chamaram a atenção foi a minha viagem mais longa, que foi Jaguarari, que é interior da Bahia. Foram 8 horas de carro, partindo de Salvador, 8 horas para ir, 8 horas para voltar. Eu visitei uma empresa muito grande, ela não entrou no guia. E uma das coisas que mais me impressionaram lá, porque é uma cidade isolada, é uma cidade em que, um daqueles exemplos que eu e as meninas, a gente até comentou umas com as outras, da empresa que cresce, da cidade que cresce em volta da empresa, era um desses casos. Uma das principais demandas dos funcionários, sobretudo os que não trabalhavam na sede, que já era longe da capital, a falta de contato com os dirigentes da empresa. Muitos não conheciam o presidente, não sabiam quem era, não sabiam o nome. Foi uma das coisas que mais me impressionou e foi a viagem mais longa que eu fiz durante a minha viagem. Na maioria dos dias, eu fiquei em Porto Alegre e eu visitava 2 empresas, uma de manhã e uma de tarde, então era uma coisa super corrida. Dava quantas horas de trabalho, Lu, mais ou menos? Eu acho que dava para preencher bem umas 9 horas de trabalho, dependendo, às vezes, uma reunião se estendia e a gente quer deixar todo mundo falar. E aí, nas reuniões, eram de 3 a 4 reuniões, dependendo se a empresa ia participar da nossa segunda pesquisa, das melhores empresas para começar a carreira. E então, contando que era uma média de 10 pessoas nas entrevistas, a gente conversava com 30, 60, umas 60 pessoas em média, assim. Então é bem puxado, mas era muito interessante as pessoas quererem conversar com a gente até depois que terminava a entrevista, bater um papo. Na hora que a gente tinha aquele momento do café, que a empresa deixava o café pra gente, perguntar: como é que é em São Paulo? Você é jornalista? Um menino até me perguntou se eu conhecia o Silvio Santos. E é curioso, porque eu fui em uma empresa na cidade de União da Vitória. Foram também umas 4 horas lá de Curitiba até a cidade. E você vê coisas diferentes, né? Por exemplo, eu cheguei lá e tinha uma fila de pessoas para entregar o currículo na porta da empresa, né? Coisa que não é comum aqui em São Paulo. E eles têm uma data específica lá, toda terça ou quarta-feira, não lembro agora, que tem o horário lá certinho para as pessoas entregarem currículo, já fazer uma entrevista prévia ali para poder saber onde dá para encaixar essa pessoa. Então, eu achei bem, bem curioso, assim. Na Unimed do Litoral Sul, uma pessoa comentou que ela estava no supermercado e uma pessoa perguntou se podia mandar o currículo. Ela falou assim: pode me entregar se você tiver aí, que eu levo na empresa, deixo na recepção. Mas você pode ir lá. E é uma coisa que… Litoral Sul é no Rio Grande e é quase no Uruguai. Então, também é uma empresa que é uma das únicas que tem lá. É bem diferente pra gente aqui de São Paulo. E a gente não pode esquecer que elas são as melhores empresas para trabalhar. Então, são empresas que às vezes estão no interior, né? E se diferenciam demais em relação às demais por terem práticas de RH consolidadas, bons salários, benefícios diferenciados. Antes da gente entrar na parte das práticas mesmo, que as meninas vão comentar com a gente no próximo bloco, eu queria só evidenciar que essas visitas, esses contatos é um dos grandes diferenciais da nossa pesquisa. A Você S.A. faz esse guia há mais de 20 anos e o que nos torna realmente mais criteriosos, além da metodologia que a gente faz com a FIA ser muito alinhada com as necessidades de mercado e auditada por várias pessoas em várias etapas do processo, é o fato de que a gente vai até essas companhias para conversar olho no olho com os funcionários e ouvir realmente quais que são as necessidades deles e entender que diferentes contextos geram diferentes necessidades. Vou compartilhar uma história minha com o guia. Eu estou na Você S.A. desde 2009 e a primeira vez que eu
eu fiz visitas do guia foi em 2010. E aí a editora na época me colocou para 2 roteiros. Ela me fez viajar para norte, então eu visitei o Belém e Amazonas, e eu visitei várias empresas da Berrine aqui em São Paulo. Então eram realidades muito diferentes. E na minha visita para o norte, eu fui visitar uma empresa que o meu pai trabalhou. Então, foi muito, muito maluco, assim, porque eu, com 2 anos, morei lá. E eu voltei para a mesma empresa para visitar. E ela estava exatamente igual aos anos 80. Então, assim, ela tinha alguns problemas de gestão de pessoas, né? Porque, enfim, estava meio parada no tempo, mas foi uma oportunidade muito grande que nós jornalistas temos aqui na Você SA de conhecer realmente lugares muito distantes do país. Essa empresa, ela fica numa cidade chamada Pitinga, é uma mineradora, e ela fica a 5 horas de Manaus. Então eu fui de carro na Transamazônica e, enfim, peguei uma chuva gigante lá, fiquei morrendo de medo dos buracos. E dá pra gente ver também quais são os problemas do país quando a gente visita essas empresas. Não sei se vocês tiveram isso, vocês sentiram esses problemas econômicos ou de infraestrutura nas viagens que vocês fizeram. Citando a Unimed, a Unimed Litoral Sul, no Rio Grande, lá era um grande polo naval antes da Operação Lava Jato, tudo, e com as investigações, o polo naval foi parado, ele saiu da cidade. Então, todo mundo comentou que o impacto, até mesmo o motorista me levando para a cidade, falou: nossa, eu visitava essa cidade 2, 3 vezes por semana, porque era muito negócio que vinha aqui, muito executivo. E você consegue ver que a cidade ela foi muito judiada. E até na Unimed, eles comentaram que tiveram que demitir pessoas e que você vê que o impacto nas pessoas, nas reuniões da crise econômica ali naquela região. E como é que isso… novamente, que o Brasil é muito grande, como em uma área, uma coisa que a gente vê todo dia no noticiário, como é que afetou a vida das pessoas. Aproveitando esse ensejo, né, o país viveu nos últimos anos recessão e estagnação. E as melhores empresas não ficaram imunes a esse processo de deterioração da nossa economia. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que as empresas que vocês visitaram lidaram com a crise. E se eventualmente elas tiveram de demitir, quais foram os cuidados, os diferenciais nesse processo? Enfim, como é que as melhores empresas reagem diante desse tipo de dificuldade? Bom, eu visitei algumas empresas do setor automotivo e construção civil, que são aqui os segmentos da economia que mais sofreram aí, né, na última crise. E eu percebi que o automotivo, eles já estavam voltando um pouquinho para o eixo, já tinha passado a maior parte das demissões, mudanças de turno, eles já estavam começando a se recuperar. Já os de construção civil, eles ainda estão passando por uma fase bem complicada. Eu visitei empresas que eles estavam, sim, reduzindo o turno, dando férias coletivas para algumas pessoas, para tentar amenizar as demissões. Eu fui, por exemplo, na Pormá de Portas, que entrou aí na lista do Guia das Melhores Empresas desse ano, e eles estavam exatamente passando por isso. Redução de turno, e eles estavam também preocupados agora com o segundo semestre, com o excesso de produção, que eles não tinham mais onde guardar. E os gerentes estavam até comentando comigo que mudaram algumas estratégias para evitar demissões e estavam até angariando fundos para garantir o pagamento do 13º salário de todo mundo. Então, para evitar qualquer problema de engajamento e tudo mais, eles estavam investindo muito em educação e treinamento dos funcionários para garantir que quando chegasse o momento de voltar à produção normal, estivesse todo mundo alinhado ali com tudo. Algumas das empresas que eu visitei lidavam com… O produto delas era um serviço básico. Então, abastecimento de água, energia. Então, elas não foram tão impactadas. Porque, enfim, é um serviço básico. A população precisa pagar. Então, o nível de inadimplência aí não é tão grande. Já algumas outras empresas se beneficiam com a crise. Por exemplo, os Sebrais que eu visitei, né, em tempos de crise, o desemprego cresce, as pessoas precisam… Algumas pessoas recorrem ao empreendedorismo, enfim, criar um próprio negócio e buscam serviços tal como os que o Sebrae oferece para poderem entrar nesse mundo aí do empreendedorismo.
Mas uma das coisas que eu achei mais interessantes relacionadas à crise, em todas as empresas que eu visitei, nenhuma sofreu muito. Houve, assim, um pouco de queda de arrecadação, de lucro, uma queda de crescimento, mas não teve nenhum tipo de recessão em nenhuma delas. Nenhuma delas teve prejuízo ou saldo negativo nos anos de crise. Mas uma coisa que eu achei interessante é uma das empresas selecionadas para o guia, que foi a Cenegé de Ceará, que fica em Fortaleza. Eles não sofreram com a crise, mas eles ficaram preocupados em como a crise afetaria a vida dos funcionários deles como consumidores e como pessoas que potencialmente podiam ficar inadimplentes. E eles desenvolveram um aplicativo onde eles renegociavam as dívidas dos funcionários com os bancos. Então, os funcionários tinham as dívidas pagas pela empresa e a empresa, enfim, isso era descontado de uma maneira muito mais justa e com taxas muito menores pela empresa, porque a preocupação era que aquelas pessoas conseguissem trabalhar sem o peso e o desespero de, enfim, ter dívidas enormes com os bancos que eles não conseguiriam pagar. Então, a empresa não sofreu tão fortemente com a crise, mas preocupou com os seus funcionários do ponto de vista, enfim, de pessoa física e consumidor. Eu acho que também muitas das empresas que eu visitei, elas foram afetadas pela crise, mas elas muito rapidamente mudaram a estratégia delas com novos produtos, com economias em outras áreas, mas parecia a impressão que eu tive é que a demissão de pessoas era realmente o último recurso que eles tinham. Muitas que eu fui, a demissão de pessoas foi feita de uma maneira que foi por causa de uma transformação digital, de áreas que deixaram de existir, muito mais do que por causa da crise. Então, eles estavam repensando recursos e tiveram demissões pontuais. E em muitas empresas, por exemplo, a Brasilata, eles repensaram o plano de carreira para tentar manter todo mundo. Então, eles não têm uma política de demissões para conter gastos. Eles falaram que é a última coisa que eles pensam, porque eles têm essa visão realmente, como a gente falou de outras empresas em cidades pequenas, que as pessoas ali trabalham pai, filho, avô, então realmente é uma família que se faz dentro da empresa. Se vocês me permitem uma observação, a minha experiência, né, nos últimos anos visitando as melhores empresas, nesses períodos de crise, eu observo duas coisas, né? A primeira, geralmente, as melhores empresas, quando elas têm que fazer demissões, elas têm ali uma estratégia de transparência. Então, elas compartilham com os funcionários a necessidade de demissão, nós vamos demitir. Você ouve muitas vezes os funcionários dizendo que a empresa foi super honesta e digna no processo. Então, tem todo um cuidado. Tem muitas empresas que oferecem ali serviços de recolocação para os funcionários. Então, tem esse cuidado e essa transparência no processo. Eu também, uma coisa que eu sempre observo nas melhores empresas, primeiro a gente vai reduzir custo, a gente vai cortar o que for possível, né? Antes de cortar pessoas. E os funcionários são, inclusive, envolvidos nesse processo, com programas de melhorias, programas de inovação, redução de custos. Então, a empresa toda se movimenta para tentar, enfim, sair da crise junta, né? Não é uma coisa obscura ali que as demissões vão acontecendo e ninguém entende por que elas estão acontecendo e vira uma rádio peão, né? Em homenagem aqui ao nosso podcast. Então, isso são coisas que a gente observa nas melhores empresas em períodos de dificuldade. Só antes da gente finalizar o bloco, eu queria explicar rapidamente como é que funcionam as pesquisas, né? A gente começou a falar aqui das visitas, das entrevistas, mas quem não conhece o processo, e vocês podem conhecer no nosso site, tem uma reportagem ali que fala como é que é o passo a passo da pesquisa, mas rapidamente, só para vocês entenderem, as empresas se inscrevem, né? No começo do ano, em fevereiro, as empresas se inscrevem e ali tem alguns critérios de inscrição
operação, tem que ter no mínimo 100 empregados e pelo menos 2 anos de operação. E a partir desse momento a gente começa a receber as respostas dos funcionários, porque eles respondem uma pesquisa de clima. Então eles contam ali como é que eles se sentem em relação à liderança, salário, diversidade e inclusão e todas as categorias que a gente analisa. E ao mesmo tempo o gestor de pessoas responde um questionário super extenso que leva uma média de 100 horas para ser respondido, detalhando quais são as práticas de RH que a empresa tem e explicando exatamente como cada uma delas funciona. Ali por volta de abril, maio, a gente consegue, com a ajuda da FIA, ter uma lista de empresas pré-classificadas que atingiram uma nota mínima e que vão ser visitadas pelos nossos jornalistas. E aí entram aqui as nossas repórteres, elas rodam junho, julho, mais ou menos, 2 meses de visita, e aí cada uma visita várias empresas, e nessas visitas a ideia é conversar com 2 grupos, né? O grupo operacional, que são pessoas que não têm cargos de liderança, o grupo gerencial, que são os chefes, e o RH. Então são 3 reuniões na sequência. Caso a empresa se inscreva também para o Melhores para Começar a Carreira, que é o nosso guia voltados para jovens de até 26 anos, nós fazemos mais uma reunião com esses jovens. Então uma maratona mesmo, cada visita leva em torno de 4 ou 5 horas, como a Luísa colocou, e é ali que a gente começa a entender o que a empresa tem de bom, o que a empresa tem para melhorar e como as meninas colocaram também, às vezes é a única oportunidade que os funcionários têm de pensar sobre a carreira e o trabalho. Então, além de ser um projeto que ajuda os gestores de pessoas a melhorar as práticas, então a gente tem o objetivo de ajudar as empresas do Brasil a se tornarem melhores para trabalhar, a gente também está empoderando esses funcionários para pensar sobre a carreira, fazer reflexão e também ajudando o leitor que estiver querendo mudar de emprego, precisando de uma nova empresa, a escolher aquela que tem mais a ver com ele. Então, só queria dar esse apanhado antes da Mari fazer a última pergunta aqui. Ótimo, Elisa. E para finalizar, eu queria que vocês contassem qual empresa ou prática mais surpreendeu vocês nessa maratona de viagens e por quê? Bom, eu tenho 2 empresas que me surpreenderam bastante, que foi a Volvo, que fica em Curitiba, e a Continental Contitec, que fica em Ponta Grossa, por 3 motivos, as duas, assim, que era bem parecido. O primeiro é a estrutura física, que as empresas elas tinham vários serviços dentro da companhia para os funcionários, como banco, médicos, às vezes manicure, academia. Várias também tinham associação de funcionários dentro para garantir um espaço de lazer. E, além disso, na parte operacional também, né? Tecnologia de ponta, bem organizado. Além disso, também tem as práticas bem estruturadas de avaliação, treinamento, plano de desenvolvimento, feedback, liderança, treinamento de liderança. E, por último, o fato dos todos os funcionários conhecerem muito bem todas essas práticas, que significa que funciona, né? Que não é só conversa do RH. Todos eles conheciam, todos eles participavam muito dos projetos e das atividades. Eu acho que eu posso dar um spoiler da empresa campeã, então que foi a que mais me impressionou, que foi a Cortsa, que fica em Camaçari, que é um polo industrial na Bahia, próximo a Salvador. A Cortsa enfim, ela é a empresa campeã e acho que já a gente vai falar muitos motivos pelos quais ela foi. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, além de todas as práticas super legais que a empresa tem, mas é o programa de diversidade que eles têm, que é baseado em 5 pilares, né? Então, gênero, LGBTQ+, negros, PCDs e pessoas mais velhas, e funcionários são idosos. O que eu achei mais interessante em relação ao programa é porque ele nasceu dos funcionários. Então, não foi uma ideia do RH, o RH falou, vamos fazer um programa de diversidade. Quando a alta liderança foi até o chão de fábrica acolher as demandas dos funcionários, foi algo que surgiu deles. Eles falaram, a gente precisa ter algo, algum programa, alguma política, enfim, que abarque aí todas as diferenças e que, enfim, sobretudo, faça com que a gente propague o respeito aqui dentro. Então, eu achei muito interessante. Eu fiquei muito surpresa quando eu visitei a Comunicare Aparelhos Auditivos.
Porque eu nunca tinha ouvido falar dessa empresa, ela é uma empresa familiar do Rio Grande do Sul. 2, porque quando eu cheguei a conhecer, eu achei muito inovadora, porque é você prestar o serviço com a fonoaudióloga em lojas para vender aparelhos auditivos. E chegando lá, eu achei também muito surpreendente, conhecendo os donos da empresa. Eles não se colocaram como uma empresa pronta e eles estão nesse processo de se profissionalizar, de sair de uma empresa familiar e ter mais processos, mais benefícios. E em muitos momentos eles falavam, a gente tem isso, mas a gente quer melhorar. Então eu achei uma atitude muito legal de ter, sendo que depois de falar com todos os funcionários, as pessoas lá já eram muito felizes. Então acho que foi uma surpresa grande sentar com as pessoas e ter funcionários que estavam lá desde o começo da empresa e que ainda acreditavam muito no que eles estavam fazendo, porque é uma empresa que ela não é tão inovadora quando a gente vê empresas novas de tecnologia e startups surgindo, mas para a área dela, as pessoas tinham uma qualidade de vida no trabalho muito boa e elas estavam muito satisfeitas com a missão da empresa. Eu achei isso um destaque bem grande. No primeiro bloco, a gente contou como é o processo das melhores empresas e as nossas repórteres compartilharam um pouco das percepções que elas tiveram nas viagens que fizeram agora neste ano. E agora a gente vai aprofundar um pouco o nosso debate, falar mais sobre as práticas de gestão de pessoas com a presença ilustre da Luciana, que chegou um pouquinho atrasada, mas está aqui conosco para o segundo bloco. Oi, Lu! Oi, gente, desculpa o atraso. Eu queria começar aqui a nossa conversa para o segundo bloco falando com a Alexa, que já deu spoiler ali no primeiro bloco, dizendo que ela visitou a Córdissa, que foi a melhor empresa para trabalhar de 2019. E eu queria, Alexa, que você contasse um pouco como é que foi o cenário que você encontrou lá na Córdissa, porque ela tem uma história de superação incrível, assim, para compartilhar. Bom, eu começo falando que me surpreendeu muito o fato da Córdissa ser a campeã antes de eu ir até lá, né? A Córdissa é uma empresa que produz fios de nylon para reforço de pneus. É um produto muito específico. Quando eu estava com a relação das empresas que eu visitaria, assim, de cara era uma empresa que estava longe, que eu achei que de fato ganharia. Quando eu visitei a empresa, eu me deparei com funcionários extremamente engajados, como a Ju comentou em alguma das empresas que ela visitou, conhecendo as práticas, nomeando as práticas, então era algo que claramente era muito bem difundido lá dentro. Assim, com um contato muito bom com liderança, as informações são muito bem cascateadas lá dentro. A Córdissa é uma empresa que passou por maus bocados há alguns anos. Eles chegaram muito perto, inclusive, de fechar a planta de Camaçari. Eles têm… É uma empresa turca, né? É uma multinacional e eles têm mais empresas ao redor do mundo, se eu não me engano, 5. E eles estavam prestes a fechar a de Camaçari, porque eles estavam com muitas dívidas. E quando o João, que é o CEO, ele retornou à Córdissa, porque ele trabalhou lá há alguns anos, saiu e voltou como diretor de operações, ele se deparou com uma empresa extremamente endividada, com funcionários muito pouco engajados. Eles fizeram uma pesquisa de engajamento que dava um índice de 16%, né? Então, e aí ele precisava fazer alguma coisa, e assim, mas eles não tinham dinheiro para investir em expansão, em novas tecnologias, em novos produtos. Então, eles resolveram partir para o pilar pessoas, gestão de pessoas. Então, ele começou, né, como diretor e ele assumiu a cadeira de CEO em 2015. Ele foi até o chão de fábrica, junto com os executivos de RH, com o diretor de RH, o Luiz França, para saber o que estava errado ali, o que precisava ser feito, quais eram as políticas quais eram as principais demandas dos funcionários para que a empresa se reerguesse. Eles se basearam nisso. Acho que não é tão tiro no escuro, porque é muito óbvio que funcionários engajados são mais produtivos, mas foi nisso que eles se basearam. E eles ouviram diversas demandas dos funcionários. Uma que o João pontuou bastante foi o fato eles não tinham contato com a liderança. Eles partiram… Os funcionários do chão de fábrica reclamavam muito dos líderes. Então, eles começaram, por exemplo, treinando as lideranças deles para fazer uma liderança mais humanizada. Líderes que ouvissem mais, que tivessem mais contato com os funcionários. E depois disso, diversas políticas foram desenvolvidas. Eu achei até interessante que o João comentou que ele viu os guias da Você S.A., das melhores empresas, e ele…
a primeira coisa que ele percebeu, empresas que têm um bom resultado financeiro têm funcionários muito engajados. São coisas, né, ligadas diretamente. E começou nisso. Eles foram para o chão de fábrica, ouviram os funcionários, ouviram as demandas e aí começaram a desenvolver uma série de políticas, de programas para melhorar todas as questões que estavam relacionadas à gestão de pessoas. Então, incluíram os funcionários nas decisões, abriram os números para os funcionários, falaram, olha, essa é a nossa situação financeira, tá horrível, o que vocês fariam no nosso lugar? Então, eu acho que, dentre as muitas coisas que eles desenvolveram, acho que os 2 principais pontos que eu, pelo menos, observei, não só com a minha conversa com o João, mas, sobretudo, com os funcionários do chão de fábrica, gestores e o RH. Eles mexeram na liderança, não demitir as lideranças, mas reeducar essas lideranças, talvez, e passaram a envolver os funcionários de todos os níveis hierárquicos nas tomadas de decisão da empresa. Tem uma coisa interessante lá também, Alex, se você puder comentar, que são os prêmios de inovação, né, que eles dão, que os próprios funcionários encontram soluções e eles são reconhecidos por isso, né? Sim, eles têm alguns programas, eles têm programas estruturados para receber sugestões dos funcionários. Eles têm um programa que é voltado para os engenheiros, mas eles têm um programa que eles chamam de KIT, que é formado por funcionários do chão de fábrica que se reúnem em grupos de 5 a 7, se eu não me engano, e desenvolvem soluções de inovação, qualquer coisa relacionada a programas de melhoria contínua. Depois que eles desenvolvem, isso é implantado na empresa, eles recebem uma premiação por isso, eles recebem um valor em dinheiro, enfim, pelo trabalho feito, né? Porque eu acho que é totalmente justo. Então, os funcionários atuam diretamente nisso, eles estão constantemente com o olho atento aí no que precisa ser melhorado na empresa e eles fazem parte do processo de desenvolvimento dessas melhorias. E tem outra questão interessante da Córdica também, que mostra essa liderança humanizada, né? Porque vocês podem ler no texto da empresa do ano, mas tem uma hora que o João, que é o presidente, fala que, ou o Luiz, o RH, não me lembro direito, que fala que os funcionários não recebiam nem bom dia dos gestores. Então, assim, às vezes a gente acha que é uma coisa muito complexa, mas o desenvolvimento de liderança passa por uma união mais entre líderes e liderados e tudo mais. Mas, enfim, tudo isso para falar que o João, ele entrevista todos os funcionários, né? A última entrevista que alguém que vai entrar na Córdica, independentemente do cargo, faz é com o presidente. E por que ele faz isso lá, Alexa? A Córdica é muito preocupada, principalmente o João e o Luiz, né, que é o diretor de RH, em contratarem pessoas que estejam muito alinhadas à cultura da empresa. Então, eles fazem um processo de contratação, de recrutamento e seleção, inverso, em que os novos funcionários, eles são entrevistados pelos pares, pelo gestor, e ele conhece todos. Eles têm uma preocupação muito grande em contratar pessoas que tenham esse alinhamento. Eles falam, inclusive, que estar alinhada à cultura da Córdica, então uma cultura que se preocupa com a diversidade, de muito diálogo, de estar preocupado com, enfim, de líderes que ouvem os seus funcionários, é muito mais importante do que talvez determinadas competências técnicas. E isso eles falam que é algo que se aprende, que eles podem ensinar para esse novo funcionário. E eles fazem isso, né, em todos os estágios, mesmo para contratar estagiários, para contratar trainees e todos os outros funcionários. Isso que você comentou sobre o bom dia, eles falaram isso, né? Os funcionários me falaram que antigamente tinha isso dos líderes não darem bom dia. E uma coisa que eu ouvi de uma diretora de RH de uma das empresas que entrou no guia da Semar, no Maranhão, em São Luís, num caso não é a campeã, mas eu achei uma coisa interessante que quando ela assumiu a cadeira de RH de uma empresa que estava numa situação muito complicada, Semar não, a Celpa, que elas são da mesma holding e a mesma diretora de RH. Muitas práticas, quando você assume uma empresa que está em uma situação financeira, com baixo engajamento, muita coisa não está nem relacionada a dinheiro. Ela fala que haviam mudanças ali que não gastariam um centavo para ela ou para a empresa. É muito essa questão da mudança de cultura. Por exemplo, líderes darem bom dia para os seus liderados, né? Que é uma coisa que parece muito básica e tem gente que não faz. Eu acho que essa mensagem é super importante,
até a mensagem do João, né, na entrevista dele que está no guia, ele diz que passou a estudar, puxando a sardinha para o nosso lado, mas passou a estudar os nossos guias para entender o que as melhores empresas faziam e naturalmente ele percebeu que muitas das práticas, como a Alexa está colocando, são de baixo custo e alto impacto, né? Então você trabalhar melhor a tua comunicação, né? Você treinar a sua liderança e orientar a sua liderança a falar oi para as pessoas. Então são falar com as pessoas, a falar né? Acho com que as essa pessoas. é a grande lição da Cordes. Assim, vai lá e escuta seus funcionários, eles Isso. têm muita coisa para dizer. Ouvir as pessoas, né? Porque a base tem muita ideia para dar também. E eles viraram o jogo, tá, pessoal? A empresa tá super bem agora, né, Alexa? Tiveram maior lucro em 2018. Eles estão operando positivamente desde 2013. Mas, desde então, o crescimento é exponencial. Eles, ano passado, atingiram o lucro recorde, lucro líquido. E agora o desafio, o João fala isso, né? Que agora o desafio é o oposto. Agora é pensar em expansão, em crescimento, em aumentar o tamanho da planta, investir em novas tecnologias. Um cenário absolutamente diferente do que ele se deparou quando ele voltou para a Cordes em 2012. Um dos temas que vem ganhando cada vez mais destaque no mundo corporativo é diversidade, inclusão e sustentabilidade, né? Projetos sociais, enfim. Isso tem a ver também com a nova geração que está chegando nas empresas. E eu queria que vocês contassem o que as melhores empresas têm feito nessa seara, quais são as principais ações para incluir grupos minoritários e o que ainda falta melhorar. Qual a percepção de vocês? Talvez a Luciana, que é nossa setorista em diversidade e inclusão, já fez bastante coisa sobre isso na revista. Poderia começar, Lu. Eu acho que é legal a gente falar dessa questão. Não sei, acho que vocês citaram que eu tô aqui na revista há 4 anos. Então, esse é o meu 4º processo de visita das 150 melhores. 2 anos eu visitei empresas de alguns estados fora de São Paulo. Nordeste, Centro-Oeste e Norte. E esse ano, nos últimos 2 anos, eu visitei São Paulo e Grande São Paulo. Então, dá para fazer um recorte tanto temporal de avanço das práticas aí nos últimos 4 anos, quanto recorte regional. Eu acho que a gente até incluiu uma pergunta, né? E a gente mudou a pergunta de diversidade, porque a forma como as empresas estão abordando a diversidade, embora ainda falte muita coisa para a gente evoluir, tem avançado. Se antes, no começo, a gente perguntava se as empresas tinham um grupo de discussão sobre gênero, raça, LGBT, PCDs, hoje a gente pergunta se ela tem prática de contratação desse público. Então, deixou de ser uma prática básica, né, o requisito básico, discutir só a inclusão desse público, mas agora a gente cobra que as empresas tenham práticas sólidas para contratar mesmo essas pessoas. Uma das coisas que me chamou muito a atenção esse ano é a prática de inclusão de diversas religiões dentro do pilar de diversidade. Então, as empresas começando a perceber que religião também é uma forma de incluir públicos diversos. Mas, enfim, ainda tem algumas questões, principalmente o quanto essa discussão está muito presa ainda dentro dos grandes centros. Eu acho que as empresas têm uma dificuldade muito grande de expandir para outras localidades, de sair só da sede, sair do público corporativo e ir para a base, ir para o público operacional. E isso eu não acho que talvez tenha uma resistência cultural, mas é uma resistência cultural talvez tão grande quanto a gente tem no mundo corporativo. A gente acha que as pessoas do mundo corporativo são super diversas, já vão aceitar plenamente, mas a gente sabe que não é assim, que tem muita resistência também. Eu acho que é mais um dos viéses inconscientes que as empresas têm, de achar que se elas forem falar de diversidade com um cara lá que está na linha de frente da fábrica, vai ser muito mais difícil. E você falou que elas saíram do âmbito das ideias, né, da discussão, e foram para a parte tática. O que elas têm feito para recrutar diversidade? Bem, os destaques que eu tenho, eu posso até citar uma, acho que a BASF. A BASF tem um programa de diversidade e de contratação de pessoas, no caso delas, de pessoas negras, bem robusto. Ela fez uma parceria com a Zumbi dos Palmares e contratou, se eu não me engano, 10 estagiários negros na última leva. E além dessa preocupação em contratar, ela tem uma preocupação muito grande em reter essas pessoas. Então, não adianta a gente botar eles ali, sabendo que majoritariamente o público da empresa é branco,
branco, classe média alta. E uma das coisas legais também é que eles geraram alguns pré-requisitos desse programa de estágio. Então, inglês fluente deixou de ser obrigatório, eles deixaram de ir atrás das melhores faculdades do Brasil, que a gente sabe que raça e classe é uma coisa que está interseccionada. Então, geralmente, as pessoas negras serão pessoas pobres e não vão ter acesso, enfim, né, às melhores faculdades, curso de inglês desde pequeno. Mas, enfim. E a preocupação delas também é uma preocupação muito grande em reter essas pessoas. Então, eles têm um grupo de discussão, acho que eu poderia falar isso. Eles contratam uma antropóloga da USP e ministram aulas para os funcionários para explicar questões sobre o preconceito racial mesmo. Educar realmente não só os funcionários negros que estão entrando nesse contexto diferente, mas também os funcionários que estão ali na empresa, que também às vezes não entendem muito bem por que a empresa tem um programa de diversidade só para negros, que não entendem por que a empresa tem uma ação exclusiva para pessoas negras, mas por que é importante isso? Porque que dentro do histórico brasileiro escravocrata, que a gente ainda carrega, é importante empresas lidarem com isso. Então, é muito bacana. Eles falaram que a gente teve aula sobre livros ou personalidades negras, a gente entendeu o que aconteceu com a abolição da escravatura e por que os negros ficaram à margem da sociedade. E isso foram, enfim, todo mundo, não foi só... Tinham pessoas do grupo de estagiários negros que entraram através do programa de inclusão, mas todos os funcionários falaram isso e citaram a prática como muito bacana. Eu queria falar sobre liderança, porque liderança é um tema sempre muito sensível nas melhores. Empatado com reconhecimento e recompensa, é sempre uma questão que os funcionários reclamam mais. E aí eu queria que a Luísa comentasse um pouquinho com a gente como é que são os gestores das 150 melhores. E eu tô pedindo para a Luísa fazer esse comentário porque ela visitou as lojas Renner, que ganhou o nosso prêmio de liderança. Então, Lu, como é que esses líderes da Renner? A primeira impressão que eu tive quando os líderes, porque a gente tem essa reunião que são só com a parte gerencial, quando eles entraram na sala, eu percebi que eles tinham um ar diferente deles. Então, eles estavam conversando entre si, então você via pessoas de diferentes áreas. Então, de uma área mais da moda, uma área mais do administrativo, elas se conversavam muito bem. Então, o primeiro destaque que eu daria é essa comunicação. Uma coisa que eu destaquei da Renner é que eles têm uma área de convivência, pelo menos ali em Porto Alegre, que eu visitei, que é a sede da empresa, em que muitos funcionários comentaram que eles estão almoçando com alguém e eles descobrem que é o diretor de uma área. E é um pouco do que a Alexa falou da Corsa, da pessoa dar bom dia, de ter essa conversa. Então, você vê ali dentro que as lideranças elas não estão isoladas. Então, é muito importante isso. Elas estão nos corredores. A Renner ela mudou um pouco a estrutura do prédio para não ter mais baias. Então, eles têm planos abertos em que as pessoas podem conversar, podem transitar entre as áreas para conversar. A Renner tem uma política não bem uma política, mas eles têm reuniões entre as lideranças. Então, eles conversam sobre boas práticas e o que eles estão fazendo para manter a equipe engajada. Então, fala, você teve um bom resultado, o que você tem feito com a sua equipe? Uma coisa que eu achei muito interessante, que não veio só dos gerentes, mas que os funcionários comentaram também, é que eles têm uma abertura muito grande para dar o feedback para os líderes. Então, a liderança ela tem essa conversa com os seus liderados, em que eles falam como é que eles estão indo, eles dão toques de como eles podem melhorar, mas os liderados também podem conversar com o seu líder e falar, olha, você poderia melhorar isso, melhorar aquilo. Dentro da avaliação da liderança também é importante a formação de pessoas. Então, o líder, ele não está só sendo avaliado como ele entrega o trabalho dele, mas como ele forma as pessoas. Se ele não indica pessoas que estão prontas para sucedê-lo, eles têm uma avaliação menor. Eu acho que isso faz uma diferença também. E Lu, você também visitou a ThoughtWorks, que é uma empresa super diferente de tecnologia. E ela está numa das reportagens que a gente fez nesse guia sobre liderança tóxica. E ela entrou nessa matéria justamente porque ela tem o menor índice de líderes coercitivos, né? Que são líderes que seguem aquela ideia do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu queria que você falasse brevemente sobre a liderança nessa empresa também.
É engraçado que eu visitei as duas no mesmo dia. Tanto a ThoughtWorks quanto a Renner. Elas foram as minhas primeiras empresas a visitar. E a ThoughtWorks, quando você falava alguns termos do mundo corporativo para eles até estranhavam. Você fala assim, porque como é que é o feedback? Eles ficam, como assim o feedback? Como é que é a liderança? Quem que é o seu chefe? Eles não sabiam direito apontar, porque eles funcionam de uma forma diferente. Uma pessoa que uma vez é chefe, ela não vai ser chefe para sempre, porque eles são alocados em projetos. Então, uma pessoa que é o seu colega em um projeto pode ser o seu chefe em outro. E essa pessoa que é chefe no projeto, ela não vai ser chefe para sempre. Quando você fala com eles, eles têm uma cultura muito aberta também. A comunicação deles é muito boa. Eu chegando lá, eles não tinham problema em questionar o que eu estava questionando. Eles não tinham problema em responder e criticar e falar. Então, a todo momento, eles têm essa parte da cultura deles, de como a empresa foi formada, a agilidade. Então, nenhuma conversa difícil, nenhum problema fica por ser resolvido. Eles têm que resolver as coisas rápido, eles têm que entregar os projetos com os clientes. Então, você vê que eles têm um jeito de conversar e resolver os problemas de comunicação interpessoais também muito rápido. Para a gente encerrar esse programa tão especial, eu queria que as nossas repórteres, jornalistas aqui comentassem quais que são os problemas das melhores empresas. Porque embora elas sejam muito boas, tenham benefícios maravilhosos, líderes inclusivos, ainda existem algumas reclamações dos funcionários. Então, o que ainda falta para elas melhorarem? Eu vi alguns funcionários questionando a questão de desenvolvimento de carreira mesmo, né? Isso é um tema que está em discussão ultimamente, de se as empresas devem ter um plano de carreira estruturado ou se deve deixar na mão dos funcionários. E acontece que muitos ainda sentem falta dessa estrutura, né? De saber de onde está, para onde vai, quais são as promoções, quais são as possibilidades. Se você tem que crescer só na sua área, você pode expandir para outras áreas também. Então, isso eu acho que é algo que as empresas ainda precisam estar de olho e trabalhar aí nos próximos anos. E é engraçado porque muitas empresas que a gente ouve essas reclamações, o discurso do RH não, mas aqui o nosso funcionário ele é protagonista da própria carreira, o plano de carreira é ele quem faz. Mas eu acho que falta explicar para o funcionário como que ele se torna protagonista da carreira, quais são as ferramentas que ele pode ter ali à disposição, que a empresa não vai ensinar para ele, não vai levar ele ali do ponto X ao ponto Y, mas o que ele tem disponível para fazer, né? Então, eu acho que carreira realmente é sempre uma... Carreira e remuneração, acho que as empresas ainda têm uma dificuldade muito grande de, acho que em carreira, explicar realmente o que é esse protagonismo de carreira para o funcionário. Remuneração, o básico, né? Como remunerar e recompensar as pessoas pelo trabalho que elas fazem de uma maneira justa. Eu acho que por mais que tenha pesquisa anual, por mais que tenha... enfim, né, hierarquia, por mais que tenha vários mecanismos, as empresas ainda têm muita dificuldade. E acho que uma que fica muito claro para mim também, principalmente quando a gente visita a fábrica e escritório, e tem funcionário de fábrica e escritório, que geralmente é o que a gente pede nas reuniões, é a falta de homogeneidade nas práticas. Então, muitas práticas ainda, infelizmente, estão restritas para o público corporativo. É óbvio que as demandas vão ser diferentes do público operacional para o público que está no escritório, mas eu sinto que, às vezes, as pessoas das fábricas são meio que esquecidas, assim. Às vezes a gente está conversando com elas e parece que são duas empresas totalmente diferentes. Porque numa tem Gympass, tem massagem todo dia, e na outra tem uma sinuca e, sei lá, você pode sair uma hora mais para almoçar com a sua família. É legal, acho que funciona para os dois. Mas acho que falta olhar um pouco para o público operacional também. Eu concordo com a Ju e com a Lu, né? Eu acho que não é surpresa em que as empresas em que eu mais ouvi reclamações não entraram para o nosso guia. Mas uma demanda dos funcionários, eu acho que é justamente, às vezes, um plano de carreira um pouco mais claro. E eu acho que também, porque muitas vezes quando a gente fala muito sobre o funcionário ser protagonista da própria carreira e tudo mais, a gente pensa muito nas novas gerações, mas eu acho que para os funcionários, às vezes, que são mais velhos, ter isso devidamente estruturado e formal e claro é muito
muito importante. E uma coisa, e isso que a Lu falou sobre algumas práticas não estarem devidamente disseminadas, acontece. Eu visitei empresas que tinham a sede na capital e várias unidades espalhadas pelo estado, às vezes em lugares muito distantes da capital. Principalmente, por exemplo, sei lá, no Pará, eu visitei também Roraima ou às vezes nos estados do Nordeste. Então, acho que é importante mesmo deixar isso mais devidamente disseminado, para que essas práticas que são tão legais cheguem em todos os funcionários, né, sem qualquer tipo de distinção. É até difícil a gente trazer reclamações dos funcionários, porque a gente foi em empresas que eles estavam muito satisfeitos. Mas uma coisa que eu vejo que afeta muito isso, que a empresa me dá tudo, mas falta alguma coisa, é quando o espaço da empresa não está tão bom, quando você não tem recursos próximos em que você possa, passar o tempo, usufruir o seu tempo dentro da empresa. Em alguns lugares em que aumentou muito a felicidade dos funcionários, tiveram reformas estruturais, espaços de convivência, melhoras em refeitório, que são coisas que parecem muito simples, mas que as pessoas, no dia a dia, isso muda muito a vida delas. Bom, gente, infelizmente chegou ao fim nosso episódio do Rádio Peão, temático das 150 melhores empresas. Eu agradeço muito a presença da Alexa, da Juliana, da Luciana e da Luísa e espero trazê-las em outros episódios no futuro. Obrigada, meninas. Esse podcast teve produção de Mariana Poli. A edição do som ficou por conta de Rafael Bertazzi e a trilha sonora é de Chico Labels. Comente sobre esse programa enviando mensagens nas nossas redes sociais. Use as hashtags Rádio Peão e Você SA ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E para quem quiser saber mais sobre as 150 melhores, o nosso guia estará nas bancas a partir do dia 21 de novembro, quinta-feira agora. A versão digital também já está disponível no nosso aplicativo, Revista Você SA, disponível nas lojas Android e iOS. E você já sabe, toda quarta, a partir das 6 horas, nós temos um encontro marcado por aqui. Até lá, pessoal!